No esporte de altíssimo nível, todo mundo está sempre buscando aquela vantagem, aquele detalhezinho que faz a diferença. Mas e se a ferramenta mais poderosa de todas não estiver onde a maioria das pessoas procura? Hoje, a gente vai mergulhar na ciência que mostra como o sono pode ser de verdade o grande segredo dos campeões. E vamos começar com um número que, olha, é de assustar. 71%. Um estudo recente mostrou isso. 71% dos atletas de elite admitem que não dormem o suficiente. Dá para imaginar? Pensa num time de futebol, de basquete. A cada 4 atletas, quase 3 podem estar competindo sem a recuperação ideal. É um número absurdo. E o mais irônico de tudo é que, justamente as pessoas que mais dependem da recuperação física e mental, que são os atletas, são as que mais deixam o sono de lado. É muita viagem, pressão por resultado, treino super intenso, e o descanso, que é essencial, acaba ficando lá no final da lista de prioridades. E isso levanta uma questão fundamental. Será que a gente está olhando para o sono do jeito certo? Talvez ele não seja só um simples descanso, mas sim uma parte ativa e indispensável do treinamento. É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para começar, vamos tentar entender por que esse assunto é mas tão importante no mundo do esporte de alto rendimento. Olha só que interessante, a maioria dos adultos precisa, em geral, de 7 a 9 horas de sono. Mas os estudos mostram que os atletas de ponta precisam de mais. A gente está falando de 9 a 10 horas. Por quê? Simples, é durante o sono que a mágica acontece. O corpo está ali, trabalhando para reconstruir os músculos, para fixar o que foi aprendido no treino, se preparando para o próximo desafio. O ponto central é este. Sono não é um extra, não é um luxo. Ele é um dos 3 pilares do desempenho, junto com a nutrição e o treino. Ignorar o sono não é só um erro, é como tentar correr uma maratona com o cadarço desamarrado. Uma hora, a conta chega. Mas afinal, como o sono funciona no nosso corpo? Para a gente entender o impacto dele de verdade, a gente precisa dar uma olhada na ciência por trás desse nosso ciclo de dormir e acordar. Tudo começa com o nosso ritmo circadiano. Pensa nele como se fosse o relógio mestre do corpo, o grande maestro que diz quando é hora de ter energia e quando é hora de descansar. Ele é controlado por uma área bem pequena no cérebro que reage à luz. Quando escurece, essa área manda liberar a melatonina, o hormônio que prepara a gente para o sono. É um sistema incrível, super preciso. E aqui vai uma curiosidade. A gente não dorme de uma vez só, num bloco único. Na verdade, o corpo passa por uns 4 a 6 ciclos de sono por noite. Cada um dura mais ou menos 90 minutos e tem fases bem específicas. Tem o sono profundo, que é vital para reparar o corpo, e tem o sono REM, que é essencial para a memória e para aprender novas habilidades. Ok, tudo isso é lindo quando funciona. Mas e quando esse ciclo é quebrado? O que acontece? Vamos ver agora as consequências reais, comprovadas pela ciência, da falta de sono para um atleta. E as consequências, olha, são muitas e atacam todas as frentes. Não é só cansaço, não. A gente está falando de um declínio cognitivo que atrapalha a tomada de decisão em fração de segundos. A gente fala de queda no desempenho físico, impactando força, resistência, até o sistema imunológico fica mais fraco. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro. Os dados dessa meta-análise são um soco no estômago. A privação de sono afeta negativamente um monte de habilidades. Olha só como o controle motor e a resistência aeróbica, que são cruciais em quase todo o esporte, simplesmente despencam. E esse número aqui mostra o risco de um jeito muito direto. Atletas mais jovens que dormem menos de 8 horas por noite têm uma chance 1,7 vezes maior de se lesionar. Não é só sobre render menos no jogo, é sobre o risco de nem conseguir entrar em campo. Tá, mas sempre tem aquele argumento, né? Ah, mas eu me acostumo a dormir pouco. Será que o corpo consegue mesmo se adaptar a isso? Bom, a ciência tem uma resposta bem clara sobre esse assunto. Essa citação aqui revela um perigo que fica escondido. O atleta pode até achar que está tudo bem, que o corpo já se acostumou com a rotina de pouco sono, mas, por baixo dos panos, o corpo e a mente já estão funcionando num nível bem mais baixo. É exatamente isso. De um lado, a gente tem a sensação do atleta, que pode dizer que se sente ótimo. Do outro, a gente tem os dados, os números, que mostram o oposto. Tempo de reação mais lento, piores decisões, menos força. A percepção e a realidade, nesse caso, não andam juntas. Então, a conclusão da pesquisa é essa, preto no branco. Não existe adaptação à falta de sono. A dívida de sono só vai acumulando e o desempenho cai junto. O corpo não se adapta, ele simplesmente se acostuma a performar mal. Bom, a gente já entendeu o tamanho do problema. Agora vamos falar de solução.
O que dá para fazer para transformar o sono num verdadeiro parceiro de performance? A ciência aponta vários caminhos que funcionam de verdade. Na parte do comportamento, por exemplo, a gente tem a educação sobre higiene do sono, que é basicamente criar bons hábitos. No ambiente, coisas simples como usar uma cortina que bloqueia a luz ou ajustar a temperatura do quarto. E até no planejamento do dia, usando cochilos estratégicos para complementar o sono da noite. Então, para resumir, aqui vão as recomendações principais. Primeiro, consistência. Tentar dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Criar um ritual para relaxar antes de deitar. Fazer do quarto um santuário para o sono. Escuro, silencioso e fresco. E claro, evitar telas e cafeína perto da hora de dormir. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. Se o sono é uma forma de treinamento ativo, tão importante quanto levantar peso ou estudar tática, a questão para todo atleta não é se pode se dar ao luxo de dormir mais, mas sim se pode se dar ao luxo de competir no mais alto nível sem ele.